A última de nossas longas e fluidas prosas aconteceu em Brasília, no final daquela inquietante década de 70. Eu era então um garoto cheio de utopias e ele, que viria pouco tempo depois a ser consagrado pela arte e pela história, como o menestrel das Alagoas, era meu sempre carinhoso tio Tonho. No entanto, não era laço de sangue o que nos ligava da maneira mais especial. Nascemos na Viçosa das Alagoas, na mesma rua da Matriz, desfrutando da mesma vizinhança aconchegante do Rio Paraíba. Ao som de seus líquidos acalantos, aprendemos o fluir como o segredo do espírito. Isso muito antes das aulas sobre Atenas e sobre Heráclito. Diz desse fluxo o nosso discurso. Na verdade, depois de atravessar as matas em que os bardos cambembes fizeram da marcha guerreira Caeté uma dança de resistência pacífica, depois de se precipitar na garganta da serra em que Zumbi dos Palmares fez de sua morte uma afirmação da liberdade com vida em plenitude, o rio de nossa fala sempre quis desaguar em mares que não levassem de volta a Sagres, e tudo que fato ou ficção simboliza a ânsia de conquista e saque. Foram numerosos os discursos em que o senador reconhecido como guerreiro da paz combateu os equívocos da ideologia de segurança nacional, os absurdos do arbítrio, a covardia da tortura e defendeu o Estado de Direito, a institucionalização democrática, a ordem constitucional. Num deles, de abril de 1977, cita uma passagem de Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. Passagem em que os prisioneiros experimentam uma estranha sensação de importância quando são encaminhados à tarefa de comprar a mercadores convidados um novo cavalo para transportar água e detritos no presídio. A cena serve para ilustrar o risco de cidadãos controlados contentarem-se com a ilusão de certas escolhas e com falsas liberdades. Aproveitei para trazer à nossa conversa, naquele dia distante em Brasília, uma afirmação que Dostoiévski faz no primeiro capítulo desse mesmo livro. O homem, adverte, é um ser que se habitua a tudo, e comentei: o hábito é sempre um cárcere. É grave conviver com a violência, a corrupção e a injustiça sem se indignar. E grave é também, diante da espantosa diversidade de manifestações da vida, não se encantar. Ele reagiu com um demorado sorriso, deixando transparecer o brilho do olhar do menino de engenho que nunca deixou de levar no coração. Se seus melhores discursos poderiam compor um denso caderno de inflamadas reflexões, suas melhores crônicas poderiam compor o caderno dos inocentes maravilhamentos. Em plena civilização da velocidade dos atos maquinais, trocamos então 2 livros como num rito. Ele deu-me de presente um livro de Hannah Arendt sobre o totalitarismo e seus perigosos vestígios no cotidiano das democracias, pois a consciência humana é como um oásis que pode ser aos poucos encoberto pelas tempestades de areia deste deserto, o espírito autoritário, estéril, incapaz de pensar sem corrimão, incapaz de paixão pela vida, de escuta do outro, de diálogo, condenado ao que a filósofa chamava de solidão organizada. Meu presente para ele foi um livro de Arnold Toynbee sobre a sociedade do futuro e seus desafios perante uma tecnologia que desumaniza, manipula e perpetua misérias e distâncias. O historiador via na arquitetura de Brasília um modelo para o mundo, pelo modo como propõe um diálogo entre o monumental e as superquadras estruturadas como pequenas cidades, espaços adequados à intensa convivialidade. Afinal, o épico precisa dialogar com o lírico.
Num discurso de dezembro de 1978, o menestrel defendeu mais uma vez a liberdade como um fogo interior inerente à vida, que busca a democracia como expressão e garantia contra todo obscurantismo político. Ali está uma de suas maiores convicções. A história deve ser luz, jamais tocaia, que em tupi quer dizer casa onde alguém se esconde para atacar. O Teotônio, homem feito, confabulava o tempo inteiro com o menino que trazia no peito. No Planalto Central, seria indecente o silêncio diante da morte decorrente da fome ou da violência. No Planalto do velho engenho, periférico, outro silêncio fora possível, íntimo, tão profundo que dava para ouvir quando morre o grão para que o milho floresça. Era uma metáfora da vida humana que rompe o isolamento para florescer a noção de pátria. O tempo de suas crônicas é predominantemente o kairos dos antigos gregos, em que o instante narrado é a ocasião de ser como uma intersecção entre o céu e a terra. Um ipê que larga, florada na mata, pode ser como o oráculo de Delfos. Não fala palavra, nem cala, apenas significa, e significa vida, como enraizamento e abertura. Foram muitos os oráculos que escutou o coração do menino Teotônio. Além da natureza, escutou homens simples como Otávio Soares, Negro Alexandre, Antônio Pedágio. O som dos tamancos de Otávio Soares nas pedras do calçamento era para ele pura música, música nunca lida em nenhuma partitura. Anunciando a festa de reis, revelava a iminência de uma epifania. Todas as estrelas, todos os caminhos conduziam ao menino divino, sob cujo olhar todos são parte da mesma chegança. Na praça, cabe um, e outro, e mais outro. Cabem cristãos e mouros numa linda aliança. Negro Alexandre da Viçosa foi maior do que Alexandre o Grande. Cativar para ele não era sujeitar ou explorar, era despertar simpatia e amor. Os guerreiros que o entusiasmavam eram dos folguedos na praça. Não era de guerra o estandarte que o emocionava, mas do clube carnavalesco. Ficaria para o menino Teotônio a lição. Se muitas vezes na história foi fruto da morte, a liberdade essencialmente é o usufruto compartilhado da vida. Mestre Antônio Pedágio, carpinteiro, dizia que sua arte requeria muita ciência, mas era uma ciência diferente do que se estudava nas escolas. Contava que a natureza jamais confessa os seus segredos sob suplício. Antes de escolher a madeira de uma moeda, escutava a alma das árvores. Depois pedia licença ao bom Deus e a caipora, guardiã da mata. A doçura desse saber viria a se confundir na memória do menino com o próprio sabor da garapa. Tudo trazia no engenho para o menino uma mensagem oculta. O galo solitário antecipando a manhã, o coro de grilos esticando o entardecer noite adentro, o sol na frente do alpendre subindo como um balão que acende o dia, o sol por trás do quintal caindo como uma laranja baía em câmara lenta, o outono pronto para a festa de morim cinzento e chapéu de feltro, a primavera que imita a menina vestida de chita, tudo ensina ao menino que o terreiro do engenho é o centro do mundo. O cosmos é, afinal, uma esfera cuja circunferência está no infinito e cujo centro está em toda parte. O eterno menino de engenho Teotônio era, sim, o centro do mundo. Eu sou o centro do mundo. Você que me ouve agora é o centro do mundo.
Joseph Campbell sabia que era o centro do mundo. Lúcio Costa também sabia quando projetou Brasília. Mas para que todo mundo saiba que é o centro do mundo, é indispensável a fala que jorra da mina d'água no fundo da alma. Palavra doida pela vida, que se doa como um rio se atira ao mar, sem temor de martírio. E essa palavra não cansa de lembrar nossa oca encantada, nosso mágico mucambo, nossa casa comum, nosso ethos é a terra, na periferia da Via Láctea, pátria da humanidade, da qual precisamos com muito amor cuidar. Um abraço fraterno.